Começa agora, Evangelho de Cada Dia, com o Padre Romildo Lopes. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou, enquanto a multidão permanecia junto às margens na praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas, e em seu ensinamento dizia-lhes: Escutai, o semeador saiu para semear. E lhe disse: Vós não compreendeis esta parábola? Então, como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que a escutam, chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos. São inconstantes. Quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos. São aqueles que ouvem a palavra, mas, quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos sufocam a palavra, e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto. Um dá 30, outro 60 e outro 100 por um. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, sejam todos bem-vindos a mais um Evangelho de Cada Dia. Hoje, iluminados pela palavra proclamada e pela memória de Santo Tomás de Aquino, a Igreja nos convida a nos colocar diante de Jesus, o semeador divino que lança a semente da verdade em cada coração humano. Ele não se cansa, não calcula, não seleciona terrenos, simplesmente semeia. Sua generosidade antecede nossa resposta. Sua graça vem antes de nossa conversão. A parábola do semeador, porém, dirige a cada um de nós uma pergunta decisiva: que tipo de terreno temos sido? Marcos nos mostra Jesus ensinando à beira-mar. Não é um detalhe geográfico qualquer. O mar, na tradição bíblica, é símbolo do caos, da ameaça, da instabilidade da vida humana. É ali, nesse cenário de insegurança, que o Senhor fala. E como é consolador saber que Deus não espera as condições ideais para nos instruir. Ele nos encontra na beira do nosso próprio mar, na beira do cansaço, da dúvida, do medo, e ali lança sua palavra. Santo Tomás dizia que o Verbo de Deus é semente de vida eterna, plantada no campo da inteligência e do coração. Mas como toda semente, ele precisa de silêncio, acolhimento e cultivo para germinar. Jesus descreve 4 terrenos, e neles podemos reconhecer nossas lutas espirituais. O primeiro é o caminho endurecido, por onde tudo passa sem penetrar. Quantas vezes ouvimos a palavra, mas ela rebate no coração distraído, ocupado demais, acelerado demais. O barulho das notificações, das urgências e das preocupações muitas vezes impede que algo realmente desça ao fundo da alma. O segundo é o solo pedregoso, onde tudo nasce rápido, mas dura pouco. Quantos começam com bastante entusiasmo, mas abandonam quando surge a primeira contradição,
a primeira crítica, o primeiro sofrimento. A fé sem raízes não resiste ao sol forte das provações. Santo Tomás lembra que a perseverança é uma virtude essencial porque dá estabilidade à caridade. O terceiro terreno é o dos espinhos, talvez o mais comum. Não se trata de rejeitar a palavra, mas de colocá-la para competir com preocupações, desejos desordenados, ilusões de sucesso, orgulho, autocentramento. Tudo cresce dentro e tudo cresce junto, até que a palavra é sufocada. Espinhos não aparecem de um dia para o outro. Eles crescem lentamente. Por isso pedem vigilância contínua. E por fim, há a terra boa. Terra boa não significa terra perfeita, significa terra trabalhada, aberta, disponível, dócil. Os grandes santos, e hoje recordamos Santo Tomás de Aquino, foram terras boas não por ausência de defeitos, mas porque permitiram que Deus os cultivasse. O Senhor destaca que a terra boa produz frutos em diferentes medidas, 30, 60 e 100. Isso significa que não somos comparados uns aos outros. Cada alma tem um ritmo, uma história, uma capacidade. O importante não é produzir mais, mas produzir de verdade. Santo Tomás de Aquino frutificou 100 por 1, pela profundidade de sua inteligência, pela santidade de sua vida, pela clareza com que serviu a verdade. Mas ele mesmo dizia que todo conhecimento humano é palha comparado com o encontro com Cristo. A maior lição que Tomás nos deixa não é sua genialidade, mas sua humildade. Quem procura sinceramente a verdade acaba encontrando o próprio Deus. Hoje, a parábola nos recorda que a palavra é eficaz, viva, transformadora, mas ela só opera plenamente quando encontra espaço em nós. O semeador continua passando, continua lançando sementes, continua apostando em nós, mesmo quando nós mesmos já teríamos desistido. Então, como nos tornamos terra boa? Pela humildade, que quebra as pedras do orgulho, pela oração, que irriga o solo interior, pelo silêncio, que permite que a palavra penetre, pela caridade, que afasta espinhos do egoísmo, pela perseverança, que mantém viva a fé no tempo. Santo Tomás viveu tudo isso. Foi um homem de estudo, mas, sobretudo, um homem de oração. Antes de escrever, rezava. Antes de responder, escutava. Pedia a luz não para brilhar, mas para servir. Ele compreendeu que a maior inteligência é aquela que se curva diante do mistério de Deus. Hoje, cada um de nós é convidado a examinar seu coração diante desta parábola. Que áreas estão endurecidas? Onde há pedras escondidas? Quais espinhos cresceram sem percebermos? E onde Deus já está produzindo frutos? O semeador não desiste de nenhum terreno. Não importa se você hoje se sente seco, distraído, confuso ou sufocado, a graça de Deus é capaz de transformar qualquer solo. Peçamos pela intercessão de Santo Tomás de Aquino a graça de acolher a palavra com profundidade e fidelidade. Rezemos assim. Senhor Jesus, semeador divino, que lançais sobre nós a semente da vida, torna o nosso coração terra boa, arranca de nós os espinhos que sufocam a fé, remove as pedras da dureza e da autossuficiência, afasta de nós toda distração que rouba a Tua palavra. Pela intercessão de Santo Tomás de Aquino, concede-nos amor pela verdade, humildade para aprendê-la e coragem para vivê-la. Que a Tua palavra cresça em nós, frutifique e transforme a nossa vida para a Tua glória. Assim seja. Amém. Deus abençoe você
Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Até amanhã, se Deus quiser.